Vamos começar o assunto, mas é do final. Calma, vou ser mais clara. Eu tô falando da BR-277 em Foz do Iguaçu. A rodovia termina na cidade, que precisava ser ligada ao resto do Paraná. A história da 277 aqui está vinculada à construção da Ponte Internacional da Amizade. Alguns anos depois, o asfalto cobriu a rodovia do lado brasileiro. Fato é que Foz abriu o caminho do comércio internacional e se tornou um polo turístico do estado. Aí, claro, com o aumento do movimento, vieram novos desafios. Um dos maiores, a duplicação completa entre Foz e Cascavel. Esse é o momento que chegamos na parte principal de hoje, os pedágios. Depois de mais de 3 anos de cancelas liberadas, após vencer em leilão da Bolsa de Valores, a EPR assumirá a gestão do chamado Lote 6. Essa é a praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, a mais perto de Foz, a cerca de 30 minutos de carro da cidade de Fronteira. Depois dela, a próxima praça é em Céu Azul, a 67 quilômetros. O valor da tarifa para a praça de São Miguel foi estimado em R$ 15,74. E de Céu Azul, município que deve ter o maior volume de obras, R$ 13,70. No entanto, esses valores não são finais, porque serão corrigidos conforme o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Os valores foram previstos no edital, a própria NTT, logo depois do leilão, em dezembro do ano passado, ela divulgou aí as tarifas referenciais. Elas devem sofrer, eventualmente, alguma revisão por parte da NTT, ela faz esses ajustes finais antes da gente iniciar a cobrança. Então, é cedo ainda e isso cabe à NTT, a divulgação oficial das tarifas para agora, nos próximos meses. O que vemos hoje no trecho de pista simples, que começa em Matelândia, são ultrapassagens proibidas e riscos aos usuários. Enquanto isso, quem pega a estrada espera pelas mudanças. Mas será que já temos um prazo para isso? É o que a Tátila Pereira explica agora. A duplicação entre Matelândia e Cascavel será concluída no ano 6 do contrato, portanto, em 2031. Um ano antes, está previsto o início da execução da pista dupla no perímetro urbano da capital do Oeste, um dos grandes gargalos logísticos do Paraná. Serão 10 quilômetros de duplicação entre o Trevo Cataratas e o entroncamento com a Avenida Tancredo Neves. 7 passarelas para pedestres e viadutos também vão contribuir com o trânsito. 30 anos é o tempo total da concessão. O braço da companhia, que foi a única interessada em participar da disputa, por aqui ganhou o nome de EPR Iguaçu. A concessionária assume, a partir de hoje, mais de 660 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Após a assinatura do contrato, que acontece nesta sexta-feira, a concessionária, o DENIT, o DER, junto à NTT, terão o prazo de 30 dias para executar o termo de arrolamento, onde a União e o Estado transferem à concessionária a responsabilidade sobre o trecho concedido. O modelo das novas concessões é novo e bem diferente da experiência anterior vivida pelo Estado. As regras e um cronograma das obras foram definidos pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Contrato muito mais moderno, é um contrato que está aí já com quase 30 anos da experiência da Lei de Concessões, diferente do anterior, que foi feito há um ano depois da Lei de Concessões. A gente tem uma regulação federal da NTT que tem 30 outras concessões no Brasil, então tem muita experiência nessa regulação. É um contrato que traz todo o risco para o concessionário da obtenção de licenças, a questão das desapropriações, e quando você não entrega um investimento para o ano previsto, a tarifa reduz, tem um desconto da tarifa. Então existe uma inversão para que o concessionário cumpra o quanto mais rápido esse contrato. Então o tempo é diferente, o contrato é muito mais moderno. As instituições são muito mais modernas, mais seguras também. A gente vive um momento no estado do Paraná muito importante da economia, né? A região oeste é a locomotiva disso, então é com essa visão que a gente pode receber esse contrato aqui. É um contrato pesado, contrato com muito investimento, e a gente vai precisar sim de colaboração
de toda a sociedade, né, da inteligência da sociedade, as demandas da sociedade, para que a gente possa preencher esse contrato aí e cumprir ele para as entregas que são importantes. No primeiro ano, a intenção é readequar todo o trecho. Paralelamente, os projetos serão feitos para que no ano 3 as obras de duplicação comecem. Já para a cobrança do pedágio, ainda não há uma definição. Mas as praças já estão passando por adequações para que em breve as catracas voltem a ser utilizadas. Desde janeiro, a IPR já estava atuando com autorização do DENIT e do DR. Na praça de pedágio de Cascavel, a cobrança deverá ficar em aproximadamente R$ 14,80. Os valores assustam o setor produtivo. O lote 6 a gente acompanhou desde o início, né? É o maior lote do Anel de Integração do Paraná. São mais de 600 quilômetros que serão administrados pela iniciativa privada, sendo que mais de 400 deverão ser duplicados. Então, o que a gente sempre questiona é a questão do preço, né? Infelizmente, a gente não teve concorrência no leilão. Uma empresa só, né, se inscreveu para participar e o desconto foi simbólico. Então, ainda faltam 2 lotes para serem leiloados, mas 4 já foram. Dos 4, o lote 6 ele é o mais caro até agora, considerando o valor do eixo comercial por quilômetro. O lote 6 é o maior em quilometragem, mas também em número de obras e de investimentos. São mais de 20 bilhões de reais que devem ser empregados pela concessionária, em revitalizações, mas principalmente em obras novas. E há grandes desafios no caminho, como conta o repórter de Guarapuava, William Batista. Quem costuma viajar pelo Paraná pela BR-277 sabe que a Serra da Esperança, em Guarapuava, é um dos trechos mais complicados da rodovia. Para nós está crítica, né? Para nós que somos caminhoneiro, está crítica as estradas, está complicado, né? Tinha que duplicar ali. Geralmente deu um acidente, uma fila ali e para tudo ali. É complicado. Não tem saída daí, né? Não tem como desviar. Então a gente tem que ficar na fila daí, se bloquear, der um acidente, alguma coisa. Esse trecho está incluído no lote 6 do novo pedágio, que prevê a duplicação de 462 quilômetros entre Matelândia e o Trevo do Relógio, em Prudentópolis. Na Serra da Esperança, além da duplicação, o contrato também prevê a construção de uma área de escape. Segundo a concessionária, a execução das obras na região envolve muitos desafios. Do ponto de vista tanto de engenharia como ambiental, a gente precisa duplicar aquele segmento da Serra da Esperança. A gente precisa estudar qual vai ser o melhor traçado, né, para a gente poder desenvolver essa obra no prazo previsto no contrato. Então, as licenças ambientais e os projetos de engenharia, que a gente deve avançar nos próximos anos aí, devem trazer essa resposta para a região. O que traz o desafio ali exatamente? A questão do relevo? Sim, né, ali você tem as plataformas, o relevo, pouco espaço, às vezes, para fazer a duplicação na mesma plataforma existente. Então, isso a gente vai precisar entender como a engenharia responde melhor para nós a esse desafio. Além de Guarapuava, as cidades de Virmonte, Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras também devem receber vias marginais, conforme previsto no contrato. As obras entre Guarapuava e o Trevo do Relógio devem ser entregues até abril de 2028. O trecho entre Guarapuava e Virmonte tem entrega prevista para abril de 2029. E entre Virmonte e Guaraniaçu, a conclusão está programada para abril de 2030. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Guarapuava criticou o leilão do lote 6, teme o repasse do pedágio aos consumidores e cobra o cumprimento do cronograma das obras. Também há preocupação do sindicato com os impactos no tráfego durante os trabalhos. O Sindicato Rural de Guarapuava também cobra melhorias na BR-277 e destaca que o agronegócio foi responsável por mais de 80% do saldo da balança comercial do Estado em 2022 e 2023. Não podemos ser um apaga-fogo de melhorar um tantinho aqui, recapar ali, fazer uma terceira pista. Nós temos que pensar isso daqui a 20, 30, 40 anos para frente, como é que vai estar todo esse potencial das estradas e principalmente com o crescimento produtivo do Estado do Paraná. A FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, divulgou uma projeção dos valores para o novo pedágio,
com base no leilão realizado em abril de 2023. Em Laranjeiras do Sul, a tarifa para veículos de passeio, por exemplo, custava R$ 15,10. Com a projeção, já considerando a correção da inflação até março deste ano, o valor passaria para R$ 18,79. Em Prudentópolis, era R$ 15,30 e iria para R$ 19,04. Em Candói, era R$ 15,10 e passaria para R$ 18,79. Parte da região sudoeste do estado também está incluída no lote 6 do novo pedágio. Os detalhes com a repórter Ellen Santos. Pela primeira vez, a região sudoeste do Paraná terá rodovias concedidas para a iniciativa privada. Serão mais de 141 quilômetros de rodovias duplicadas na ligação entre Oeste e Sudoeste, além da implantação dos contornos de Lindoeste e também de Marmeleiro. Para a região sudoeste, a expectativa é positiva, já que a concessão prevê o maior pacote de obras. Agora tem o lote 6, que venceu a ERP. É o maior pacote da história de duplicação de rodovias do Brasil, onde vamos ter duplicação de Pato Branco a Cascavel, passando por Vitorino, Marmeleiro, Renascença, Santa Isabel, Ampere, Realeza, Lindoeste e indo a Cascavel. 70% da rodovia vai ser duplicada, então vai ser 672 quilômetros de rodovia com 432 quilômetros de duplicação. Vou dizer, é a maior, o lote 6 é a maior da história de duplicação do país, do Brasil. Tem um custo? Tem, mas vai ter um benefício. O cidadão que vai rodar tem segurança, a gente vê. O pedágio não pode ser muito caro, mas nos dá segurança, porque não adianta a gente esperar que o Estado faça tudo sozinho, porque não tem condições de fazer isso. Aqui no oeste do estado, como a maior parte da BR-163 já é duplicada, não estão previstas obras entre Cascavel e Santa Teresa do Oeste. Pela extensão das rodovias de oeste a sudoeste, serão 3 praças de pedágio e muitos serviços previstos no pacote. Em Pato Branco, o valor cobrado será de R$ 10,80. Em Ampere, R$ 13,10 e Lindoeste, R$ 18,20. Já em Lindoeste, são diversas obras inacabadas e o que chama a atenção é que o pedágio será o mais caro do lote 6. A notícia não agradou os moradores, que agora estão em dúvidas se esses serviços serão ou não finalizados pela nova concessão. A gente sabe que recentemente teve uma concessão de pedágio e a nossa dúvida seria de como que as coisas iam seguir dali para frente, né? Nós já realizamos, relembrando o passado, realizamos manifesto em Lindoeste, realizamos audiência pública com a presença do superintendente do DENIT. Muitas coisas avançaram de lá para cá. Tiveram trechos liberados, uma certa melhoria na sinalização, mas agora com essa questão da concessão do pedágio, surgiu uma dúvida muito grande. Como que vai ficar esses avanços que a gente tinha conquistado? Eu, como tenho comércio aqui na BR-163, a gente está sendo bastante prejudicado. Isso eu não acho correto. Não acho correto e para a gente aí vai ficar pior ainda. A gente assume o trecho todo, a gente vai fazer uma averiguação daqueles dispositivos que estão quase, a gente olha ali em condição de serem utilizados, mas a gente precisa fazer as vistorias de engenharia para ver a questão da solidez dessas obras, a gente pode colocar elas já para funcionar. Então isso deve acontecer assim que a gente assumir, para poder melhorar ali a condição daquela região, especialmente Santa Lúcia e Capitão Leônidas Marques. O contrato de longos anos que prevê muitas obras importantes e será acompanhado de perto pelas entidades que querem evitar que problemas registrados na antiga concessão se repitam. A gente sabe que até o ano 9 as obras devem acontecer, as obras de duplicação. O lote 6 tem muitas também marginais, passarelas, terceiras vias. Realmente é o lote mais complexo do anel de integração. O que a gente sempre se preocupa e fica atento é com relação à competitividade das nossas empresas aqui da região oeste. O que a gente sempre fala é que nós devemos manter as nossas empresas ativas, crescendo e também atrair novas empresas. A questão da infraestrutura é muito importante, porque estamos longe dos portos, longe dos grandes centros e a gente precisa ser competitivo.